Olá pessoal, boa tarde, imensa satisfação chegar até os nossos amigos, ouvintes deste canal, com mais um vídeo. E desta feita eu gostaria de falar a respeito da educação. A educação, sem dúvida nenhuma, é o principal mecanismo, o principal meio pelo qual o cidadão poderá ter a oportunidade de ter sua vida transformada, sua realidade transformada. E a educação em nosso país imenso, um país rico, uma das maiores potências econômicas, infelizmente não consegue oferecer uma educação de qualidade ao povo brasileiro. Eu quero analisar alguns pontos, destacar alguns pontos, exatamente por que a educação em nosso país não funciona. Existem duas molas mestras da educação. Existem dois sujeitos fundamentais na educação. O primeiro sujeito da educação, não poderíamos de forma alguma deixar de destacar, que são os professores e os alunos. Sendo os professores e os alunos os principais sujeitos da educação, evidentemente, é óbvio, é lógico, que esses dois sujeitos devem ser valorizados. E nós sabemos que a política de valorização em relação ao professor neste país o professor não é valorizado. Valorização aqui que nós falamos em relação ao professor não passa apenas pelos salários. O professor ele precisa ser valorizado tanto no aspecto do seu salário, como também no aspecto moral. Como assim? No aspecto moral. É preciso criar-se políticas públicas que venham a oferecer ao professor a oportunidade dele ser reconhecido moralmente dentro da sociedade. Que políticas públicas seriam estas? O professor deveria ter plano de saúde para cuidar de sua saúde física, de sua saúde mental. O professor deveria ter nas escolas estacionamento especial para o seu transporte, estacionamento onde tivesse monitoramento de câmeras para que o patrimônio dele, o seu carro, sua moto, pudesse ali não ser danificado, porque muitas vezes o professor, por não ter um valor moral expressivo, ele tem o seu carro riscado, enfim, o seu patrimônio danificado. São políticas como esta que poderia valorizar o professor. Plano de saúde. O professor também deveria ter uma política pública voltada para um reconhecimento maior diante de qualquer contexto, qualquer situação social. Direito ao professor, no caso, para ele, específico para ele,
No caso aqui, poderia se criar uma política até mais profunda para o professor, de maior valorização, como a questão do porte de arma, e o professor ter até direito de dar voz de prisão, dar autoridade ao professor para ele ser uma autoridade reconhecida em qualquer lugar que ele chegar. Porque aí onde ele chegar, ali as pessoas vão ver ali está um professor, ali ele tem autoridade, ele tem valor, ele tem respeito, né? E essas políticas adotadas para o professor, para a valorização do professor, ela ia servir como uma referência para que os alunos, as famílias, a sociedade de uma forma em geral, viesse valorizar o professor. E aí eles iriam dar valor à educação. O aluno, outro sujeito de fundamental importância, também deveriam ter políticas públicas voltadas para o aluno. Para quê? Para que ele também tivesse motivação, né? Ele tivesse estímulo para estudar. Políticas públicas sérias. Para isso era preciso se fazer uma pesquisa nas famílias, para saber como vive as famílias, como é o estilo de vida das famílias, dos alunos, para quê? Para que eles pudessem adotar políticas públicas em cima de pesquisas que colhessem dados concretos a respeito da vida, que leva estas pessoas para ali trazer políticas públicas que viessem estimular o aluno a querer estudar. E aqui eu destaco uma das políticas. Primeiras políticas seria política de valorização para quem quer estudar. Como, por exemplo, fazer parceria com empresas, aquele aluno que se comportasse no colégio, aquele aluno que prestasse atenção à matéria e tivesse bom rendimento, tivesse a oportunidade dele ter uma oportunidade de trabalho junto ao mercado de trabalho. Uma parceria do poder público com as empresas privadas, comércio, onde ele pudesse ter a sua oportunidade de trabalhar, ter seu emprego, né, num horário fora do seu horário de aula. Por exemplo, se ele estudasse à tarde, tivesse um emprego pela manhã, e ali, para que ele pudesse se estimular e assim ter, na verdade, um estímulo para ter um bom comportamento dentro da sala de aula. Agora, é preciso destacar o seguinte, que essa política deveria começar valorizando aqueles alunos que tivessem bom rendimento no colégio. Rendimento em todos os aspectos. Na questão do comportamento, na questão do rendimento, na questão da aprendizagem. Uma política pública. Olha, gente, é o seguinte, é preciso criar-se políticas públicas que venham fazer com que o professor venha trabalhar melhor, se sentir melhor, e criar-se políticas públicas para que o aluno também venha querer estudar. Não adianta aí dizer, porque se não criar política pública, a escola não vai avançar, o ensino não vai avançar. Por quê? Porque é preciso que se criem políticas públicas e que essas políticas públicas sejam políticas sérias, que sejam políticas inteligentes, políticas que efetivas, concretas. Porque do jeito que está, não vai avançar a educação no Brasil. Então, em relação à educação, o nosso país precisa apresentar as propostas de valorização urgente para o professor, política de valorização urgente para os nossos alunos, os estudantes, para que eles venham realmente entender
que é através do estudo uma nova vida. Somente criando os políticos de valorização do professor, valorização do aluno, que são os dois principais sujeitos da educação, que nós vamos poder construir. É assim que eu acredito. Estamos aqui neste canal discutindo assuntos de relevância da nossa sociedade e apresenta esta proposta, né, para a educação brasileira. Sei que isso é um sonho que pode estar distante, porque esses caras que estão na política não pensam, não refletem, não analisam. Eles parece que a inteligência estão longe, distante destas pessoas. Porque é fácil perceber que é preciso investir nesta valorização moral, nesta valorização profissional, nessa valorização do professor, na valorização do aluno, né, para que assim tenhamos uma educação de qualidade. Então, agradeço aí a vocês que estão ouvindo este canal, estão nos apoiando. Quero deixar aqui evidente este meu pensamento em relação à educação e tenho certeza que estas políticas sendo implantadas, nós poderemos sonhar com a educação melhor.